aí galera, tranquilo? Mais um vídeo aqui, agora continuação da preparação. Acabou que eu já mudei a ordem dos vídeos, esse já é o quarto, mas continua na terceira parte, que é a preparação. Esse, no caso, é só a continuação. Acabou que agora, né, com esse período de crise aí, tudo parado, tô tendo bastante tempo para poder mexer no carro. E pelo visto vai ficar pronto muito antes do esperado. Tava calculando que ia demorar para terminar essa pintura toda, mas está aí com bastante tempo, então vamos continuar. Eu estou fazendo aí o lixamento, né, da carroceria, iniciando o lixamento para poder dar ancoragem depois, futuramente, para o primer, na hora da aplicação. Nesse momento aí eu estava lixando a carroceria na lixa 120, comecei pela 120, subi 180 e terminei na 320. Eu estava indo direto no começo na 320, achei que ia ser só tirar o verniz queimado mesmo, mas eu percebi que em alguns pontos a lataria não estava boa, já estava mais do que o verniz, precisava de um cuidado mais especial, então eu decidi tirar na 120 e fui fazendo esse degrau de lixa até terminar na 320. Então nesse momento aí eu já tinha lixado o carro completamente e já estava preparando aí para poder fazer a primeira lavagem, né? Estava preparando para poder receber depois a massa nos pontos críticos que eu tinha observado ali, que era o teto e o capô. O capô, o que que aconteceu? Eu já sabia desde antes, quando preparei ele, que eu ia ter que colocar massa, porque ele já tinha massa em alguns lugares. Mais pra frente eu vou mostrar. E aquela massa ali, com o tempo, ela rachou. Não sei o que que é que pode ter ocasionado isso, mas o fato é que ela rachou. Mesmo depois de lixar bastante na hora da preparação e tudo, e vir com o primer, o primer em si não deu conta de preencher essas lacunas, né? Então, olha, ó, dá pra gente poder ver que tem rachaduras, ó, uma fenda aí de todo tamanho. Fora alguns outros pontinhos, né, que dá na massa ali também, que no fim das contas fica visível. E isso aí no final, logicamente, daria mapeamento na pintura. Então o que eu fiz aí foi demarcar os pontos certinho onde eu ia vir com a massa, né? Pode observar que eu fiz um pontilhado mais para fora do centro mesmo, né? Do epicentro ali, do local onde eu preciso aplicar a massa para corrigir, justamente porque depois no lixamento a gente precisa igualar bastante aquilo para não dar mapeamento no futuro. Então eu abusei ali da região justamente para ter essa margem para trabalhar depois. E a aplicação, na minha opinião, ficou muito boa em relação ao que era antes. Dessa vez eu consegui acertar. Bom, mais ou menos, porque mais pra frente no vídeo vocês vão ver o que que aconteceu. Em questão de aplicação eu consegui, porque a massa não secou muito rápido. Esse ponto aí era um ponto crítico, que eu esqueci de filmar antes de aplicar. Mas eu vou conseguir mostrar ele de novo, porque dando um spoiler aqui, eu tive que arrancar essa massa inteira, né? Mas ele era um ponto muito ruim, que estava quebrado, então eu tinha que fazer um trabalho bacana ali, e no fim das contas eu até considero que ficou razoável. Mais pra frente vocês vão poder conferir. Aí, isso feito, isso posto, eu já tinha começado o processo de envelopamento, que esse aí demorou bastante tempo. Eu estava primeiro cobrindo as borrachas, né, e os pontos ali mais, como se diz, propícios a levar tinta, que é difícil de cobrir, né? Porque você vem com um jornal depois, você consegue cobrir o vidro, o meião ali de uma forma muito simples, mas essas extremidades ali, elas são muito propícias a levar tinta, porque justamente você não consegue ter essa cobertura muito grande, como uma folha de jornal, por exemplo. Você precisa dar um trato mesmo ali, porque ela não cobre muito bem essas extremidades. Então era justamente o que eu estava fazendo. Me atentei ali que o vidro acaba retendo água depois da lavagem naquele ponto. E isso pode ser um problema na hora da pintura ou da aplicação do primer. É importante estar seco, porque se você não vê aquilo e aplica primer ali com aquilo molhado, pode escorrer depois em cima e dar problema. Mas então era isso que eu estava fazendo aí. E esse processo demorou bastante tempo. Eu levei a metade do dia, que foi quando eu comecei, né? Já era metade do dia, devia ser umas 3 horas da tarde, até o outro dia de manhã,
né? Logicamente parei à noite, lá por umas 7 horas, eu lembro que eu parei, 7, 8 horas, e eu terminei só na manhã do dia seguinte, porque é um processo realmente lento e demorado. Parece que não, né? É fácil, mas é meio lento e demorado. Mesmo porque eu fiz um trabalho de preguiçoso, mas que no fim das contas é muito eficaz. Eu comecei cobrindo com a fita as borrachas, né? Que é o mais importante para não levar tinta. E logo depois eu fiz uma cobertura com o jornal no vidro, uma precaução. Mas no fim das contas mesmo eu fechei com plástico, tudo com plástico, sacola plástica e também aqueles plásticos, sacos plásticos de lixo, né? A gente compra o rolo, fechei ali também, justamente para dar uma proteção extra e o mais importante, né? Para mim, que sou muito preguiçoso, ficar bem protegido contra a água. Então tá aí os plásticos que eu utilizei, na minha opinião ficou muito bom e bastante prático, porque aí eu podia lavar o carro toda hora, né? Nos intervalos de lixamento, quando você lixa, aí você vai aplicar um primer de novo, né? A pintura, a lataria tem que estar bem limpa e tal, então você precisa lavar, aí depois você passa o primer, você vai precisar lixar o primer inteiro, e depois que lixa, tem que lavar novamente para só depois jogar a tinta, né? Então nesses intervalos, para não ter que ficar tirando todo o envelopamento e fazer novamente, que é muito trabalhoso, eu fiz daquela forma, colocando plástico e ficou muito bom. Aí eu podia tacar água tranquilo e sossegado, que depois eu não ia ter todo aquele retrabalho. E aí, infelizmente, foi o ponto mais decepcionante, foi para marcar de vez a minha inabilidade com a massa poliéster. Eu apliquei aquela hora, deixei um dia praticamente secando, né? Apliquei e fui olhar no outro dia e a massa simplesmente não secou. Dá para vocês observarem aí que tem uns pontos pretos, é onde eu vim pincelando o catalisador nu e cru ali em cima da massa para ver na tentativa, né, se secava alguma coisa, ver se dava para salvar um pouco do trabalho, mas infelizmente não deu. Gastei foi muita massa à toa e não funcionou. Eu tive que retirar ela toda, olha só, tava praticamente do jeito que saiu da lata, não catalisou nada. Dessa vez eu fiquei com medo de jogar muito catalisador, secar tão rápido quanto foi nas outras vezes, né? E eu não consegui aplicar. Bom, resultado, eu consegui fazer uma aplicação boa, na minha opinião, ficou bem espalhado, bem uniforme na peça, não deu aqueles bolos, não deu cratera, mas por outro lado, a massa não secou, então não adiantou de nada. Aí depois de todo aquele trabalho, foi bem chato, eu retirei e esse foi o resultado. Esse é o pedaço que eu falei lá atrás, que eu não tinha filmado, eu tinha esquecido, mas como eu retirei a massa, né, aí deu para poder filmar. E esse aí, no fim das contas, foi o resultado. Deu um certo trabalho, foi bem chato, confesso que desanimou bastante nessa hora, mas o resultado final foi esse, lixado e pronto para poder receber a massa de novo. Então, a próxima etapa, a próximo passo, né, era lavar isso aí de novo para poder aplicar a massa, né? Então, é por isso também que serviu muito bem aquele trabalho de envelopamento aí, porque novamente, imagina, se eu não tivesse feito dessa forma, ter que tirar mais uma vez não programada, né, por um erro meu durante o processo, ia ter que tirar mais uma vez, ter toda aquela trabalheira, e aí também haja material, né, haja fita, o próprio jornal, aí sabe como é que é, né? Então serviu muito bem. Fiz essa lavagem aí, caprichei bastante ali nos pontos onde tinha massa, eu usei um shampoo neutro, ó, um detergente neutro, né? E caprichei bastante ali porque a massa ela ficou tão mole, né? Que ainda deixou por cima do capô uma certa, como é que eu posso dizer? Um certo resquício, né? Do produto. Dava para você ver, você passava ali, não saía direito e tal. Mas lavando bastante ficou muito bom. Mesmo depois do lixamento ainda tinha deixado um pouco daquela, vamos dizer, uma oleosidade. Mas depois que lavou ficou zero bala. E deu para poder aplicar a massa como vocês estão vendo aí. Dessa vez eu não filmei o processo, dei uma adiantada porque seria mais do mesmo. E mostrei só fazendo lixamento aí, ó. Dessa vez eu atentei bastante lixamento para poder deixar tudo bem nivelado, com o objetivo de não dar mapeamento. Mas infelizmente aí eu errei novamente. Depois que eu apliquei o primer, eu vi que vai dar mapeamento no final dessa peça. Infelizmente
eu tinha que ter desbastado ainda mais na massa, coloquei muita massa e tirei pouco, fiquei com medo de estar tirando muito, mas é coisa de principiante, não tive essa noção, devia ter vindo na lixa 80 e tirado bastante, ainda tinha muita massa para poder tirar ali, certo? Acabou que eu não fiz isso, mas pelo menos eu deixei ela lisinha. Você passa a mão, você não sente esse relevo, mas infelizmente em contraste com as outras regiões do carro, dá para perceber, depois que você está com o primer, dá para perceber que tem ali massa por debaixo. Então é uma coisa que eu vou fazer futuramente. Agora o meu objetivo é terminar mesmo a pintura do carro, vou deixar ele completamente pintado e o capô eu faço a parte no futuro aí, quando eu tiver um tempo e tudo, tiver exposto, porque vai dar um certo trabalho, né? Um retrabalho bem grande. Mas, enfim, é o custo do aprendizado, né? Mas não reclamo, mesmo assim ainda vai ficar muito bom, muito melhor do que estava antes. Aí, isso tudo feito, eu já parti para a aplicação do primer. Primeiro comecei cobrindo, né, obviamente, as partes onde tinham massa, para depois, só depois, aplicar o primer, né, nas outras partes do carro, da lataria, porque é importante a gente cobrir elas primeiro para não dar diferença, né? Aí depois cobre tudo uniformemente. Então, tá aí no vídeo. Infelizmente, ó, dá para perceber que no final tinha massa ali embaixo, né? Deu um mapeamento e lógico que isso vai aparecer depois com a tinta e com o verniz. Mas enfim, não vamos reclamar, né? No geral ainda está muito bom na minha opinião. Então aplicando o teto aí, o teto para mim foi a parte mais difícil. Não foi difícil, mas eu digo chata, porque cansa bastante o braço. Eu preparei aí uma lata um copo de 500 ali, né? O copo de 500 cheio da pistola. Então aplicando ali no teto, naquela posição ali, é meio complicado. Dói o braço, vai indo, dói o braço. Isso porque o carro ainda é meio rebaixado, hein? Fico imaginando se ele fosse na altura original ou mais alto do que aquilo. Seria ainda mais chato. Ainda bem que eu usei escada ali, deu uma facilitada. Mas então, comecei a cobertura aí do carro. E eu utilizei basicamente 500 ml para cobrir na primeira demão. Como vocês podem ver, eu não estava preocupado na primeira demão em fazer uma cobertura efetiva do carro, né? O importante é dar aquele sombreado, depois a gente busca o preenchimento mesmo nas outras demãos. Então, 500 ml cobriu o carro inteiro praticamente. Eu até achei que não ia dar, mas eu acertei e consegui cobrir. Ficou razoavelmente boa a aplicação, na minha opinião. E depois o que eu fiz foi preparar mais 500 ml de tinta. Então com praticamente 1 litro eu pintei o carro inteiro. Não, minto. Na verdade eu fiz 1 litro 150. Não, desculpa. 1 litro e 300. Foi 1 litro e 300. Porque minha medição estava sendo 150 ml, né? Depois ao final eu preparei duas medidas de 150, então 300 ml. Então foi basicamente isso. Eu gastei 1 litro e 300 para pintar. Acabei comprando muito primer. Sobrou muito primer. Uma lata ainda ficou lacrada. E as outras três eu usei as outras três e não zerei elas até o fim. Ainda tem, calculo que tenha 150 ml em cada praticamente, né? Na verdade, a mistura contando com o catalisador, calculo que tenha isso. Eu não quis zerar cada lata porque ao final a gente não sabe, né, o quanto quanto ml realmente tem lá dentro. Eu tinha medo de não ter o suficiente para fazer a mistura com o catalisador, porque você perde um pouco, né? Quando você faz uma primeira leve, tudo, sai pingando e tudo. Então eu tinha medo de perder um pouco, não ter o suficiente, fazer uma catálise errada e isso prejudicar a pintura. Mas no final, o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. Fiquei bem satisfeito com a pintura, né? Quer dizer, não é a pintura ainda, né? Isso é só a cobertura com primer, mas fiquei bem satisfeito e esse foi o resultado. Aí agora é só a gente finalizar com a pintura. Já não vejo a hora de ver o verdão pronto, né? E brilhando. Espero acertar também na aplicação do verniz, né? Mas por hora esse aí foi o resultado, então continua acompanhando aí, fica de olho na playlist. Em breve vai ter o vídeo aí da pintura. Esse foi a preparação, então até agora já foi materiais, catálise e diluição
preparação, mais uma etapa completa. E por fim, estamos nos aproximando do fim. Vejo vocês aí no último vídeo, que vai ser a pintura e aplicação do verniz. Joga aí nos comentários qualquer coisa, eu tento trocar uma ideia com vocês. Obrigadão!